Se o casal briga durante 20 capítulos e do nada se beija no fim, sem resolver nada, tu não escreveste romance, tu escreveste reconciliação de novela mexicana. Tu precisas convencer o público a torcer e sofrer por essa reconciliação pouco a pouco. Você já leu livros onde o casal vive brigando, passa capítulos e capítulos naquela angústia, brigando feio mesmo, e aí do nada, como se uma luz divina, como se a própria deusa Afrodite banhasse aqueles dois seres, o casal, plim, fica tudo bem, o amor floresce e tudo parece que resolve aquelas brigas nunca existir. Há algo de inverossímil aqui, porque em uma narrativa, uma estrutura narrativa, você precisa conduzir o público pouco a pouco para se convencer daquilo que você está trazendo ali. E esse convencimento pressupõe um tempo. Tudo leva um tempo de construção, de maturação desse sentimento do público para torcer pelo teu casal. Por exemplo, imagina assim, eles passam os 3 primeiros capítulos se estranhando ali, eles não gostam um do outro, beleza. No 4º capítulo, o que acontece é que algo faz com que eles se aproximem, então começa a surgir uma fagulha ali de interesse. Eles passam ali do 5º ao 12º capítulo, nesse processo de conhecimento, um começa a perceber como o outro é legal e que muitas das coisas que achavam lá naqueles 3 primeiros capítulos do começo estavam erradas e que seria interessante ter uma outra visão, um outro olhar sobre esse envolvimento. Só que aí, quando chega aqui no 13º capítulo, vem um ponto de virada que faz com que aqueles sentimentos errados lá daqueles 3 primeiros capítulos iniciais, eles se reforcem. E dessa vez é algo realmente sério e que meio que comprova o sentimento que um tinha pelo outro. É nesse 13º capítulo aqui, por exemplo, que acontece o processo de amadurecimento desses personagens para superar o comportamento desviante deles. No 14º, 15º e 16º capítulo, há um afastamento de fato que é importante para ambos, só que diferente ali do começo, que esse afastamento era voluntário, nesses 3 capítulos aqui, é um afastamento que causa saudade, é um afastamento que causa uma sensação de ausência da outra pessoa. Por isso, quando chega aqui no último capítulo, há um processo de reconciliação. E aí talvez até no epílogo aqui no final, você possa mostrar eles com 2 filhos e um cachorro numa casa nas montanhas, à beira-mar, com um jardim lindo se mostrando. Agora perceba aqui que foi um processo lento e gradual durante todos esses capítulos para puxar os leitores para esse romance, para torcer por esse romance e ficar agoniado quando ele dá certo. Entenda, você precisa fazer esse processo romântico de modo que o público seja convencido a torcer muito para que esse casal fique junto. Quando haja a separação, que o público se desespere, pegue e arranque os cabelos. E aí, quando houver a reconciliação, que sejam fogos de artifício para tudo quanto é lado, porque finalmente aquilo ali aconteceu. Aconteceu aquilo que estava sendo costurado aos pouquinhos, alinhavado aos pouquinhos, com paciência. Eu vou fazer um vídeo específico falando sobre beats do gênero romântico, mas só aí como um pequeno spoiler eu te aconselho a procurar, porque ele é meio que uma espécie de roteiro genérico de como acontecem livros de romance. Ele vai te dar um passo a passo de todo o caminho, o percurso desse envolvimento romântico entre os personagens de um livro. Claro, não é para você pegar e tomar isso como uma receita de bolo, uma receita de um doce que não pode ser desvirtuada. Todo tipo de roteiro literário, o interessante é que você pegue, você teste ali a primeira vez ele da forma como vem e depois, com amadurecimento, com vários testes, brincando com a escrita, você vai pegando cada um desses passos, desses roteiros e vai desvirtuando e trazendo para o que te deixa mais confortável. No caso aqui dos beats do gênero romântico, acontece a mesma coisa.
Você vai entender como é cada um desses passos, vai até reconhecer na tua vida, reconhecer na sociedade que de fato eles acontecem. É um estudo que foi feito em relação a esse tema. E aí, a partir de cada um desses bits, desses passos, você pode ou criar um livro que seja só de um desses passos, ou pelo menos usar de uma forma um pouco mais genérica para te dar base para fazer algo que seja mais pujante, mais sustentável. Portanto, a maior dica de todas aqui é tenha paciência. Todo livro ele precisa de um processo de amadurecimento desses personagens para que o público compre aquela história e a suspensão de incredulidade se faça presente. Ou seja, aquele movimento que o leitor tem quando embarca em uma obra, que é suspender a descrença para mergulhar naquele novo universo. Se você pega e faz tudo muito rápido, se o teu casal não tem essa construção romântica, essa suspensão de incredulidade fica prejudicada e pode ser que o público comece a meio que desconfiar que aquele casal ele não merece ficar junto, ou mesmo que ele fique junto, que essa união foi muito forçada. Isso aí destrói o teu processo de narrativa, o teu processo de construção dessa estrutura narrativa.